Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias. Vamos falar também sobre uma foto que viralizou envolvendo o zagueiro São Paulino Arboleda. Preciso te contar também sobre o valor da multa rescisória de Luiz Zubeldia no São Paulo, e ela é peça importante para a permanência do treinador argentino. Nicola, boa noite. Uma dúvida. No gramado sintético, a chuteira é diferente? Sim, a chuteira é diferente. Ela tem travas menores. Basicamente, você vai jogar no futebol de campo, num gramado normal, você joga com chuteiras maiores. O gramado sintético, a gente costuma jogar com mais frequência, uma solinha um pouquinho menor. É diferente sim, tá? E o Thiago Mendes no São Paulo tem chance? Mário, eu tinha perguntado sobre o Thiago Mendes pro Paulo Pitombeira na segunda-feira. Hoje é terça, hoje é quarta. Na segunda de manhã, eu chamei o Paulo para falar sobre um outro assunto, sobre o Roger Guedes. Aí o Guedes, como é que tá a situação? Ele falou, Nicola, não vem, esquece, para metade do ano sem chance. Aí eu perguntei, mas e o Thiago Mendes? O que você vai fazer em relação ao Thiago? Deixa eu até ler a mensagem dele, porque aí vocês tiram as próprias conclusões, tá? Aí ele falou assim, ó, eu falei assim, quando você define o futuro do Thiago Mendes? Quando o mercado abrir? Eu falei, não vai assinar antes? Vai preferir esperar? Ele falou, não vou assinar nada, a gente vai esperar o mercado abrir, tá? Mercado abrir, entenda-se, em algumas semanas. A partir de junho, os clubes brasileiros vão poder contratar naquela janela específica para o Super Mundial de Clubes. O contrato do Thiago Mendes está acabando lá no Al Rayyan e ele é uma possibilidade real no São Paulo, tá bom? O Jean Gomes, boa noite, tudo bem? Por que está demorando tanto o acordo do São Paulo com o Grego? Algum centroavante próximo, Jean? É até legal você perguntar, dá chance de contextualizar. Ontem eu conversei longamente por telefone com uma pessoa de São Paulo. E a pessoa estava contando que esse é um processo que não vai acabar antes da metade do ano. Falei, mas por que tanta demora? Aí a pessoa falou, primeiro porque é um acordo inédito, nunca foi fechado no Brasil um acordo que envolva a categoria de base. Então, existe uma preocupação dos dois lados para que não se levante nenhuma dificuldade de aprovação, especialmente dentro do Conselho Deliberativo do São Paulo. Só para vocês entenderem o contexto. O São Paulo e o Marinacci precisam chegar a um acordo que demonstre claramente que é uma parceria para as categorias de base e que, em momento algum, está se criando um novo clube ou algo do gênero, tá? E aí, todos os detalhes e operações, acordos e bastidores precisam ser ajustados também pensando na aprovação do Conselho Deliberativo depois dos sócios do São Paulo. Então, isso demanda tempo, mas a convicção de que o acordo será sacramentado muito em breve entre São Paulo e Evangelos Marinacci. Rodrigo Henrique da Silva Nicola, boa noite. Agora resta pegar um terço e rezar para o Zubeldia ir bem no São Paulo até o final do ano, que ele utilize o Ryan e a pressão diminui contra ele. Rodrigo, eu percebi que a partir do momento em que ele passou a investir no Alves e no Ferreira, não o Ferreira que já estava, o Lucas Ferreira, eu comecei a sentir aqui na live, a live é o meu grande termômetro de torcedores, né? Que não que a avaliação melhorou, mas que já tem mais torcedor do São Paulo simpático à permanência do Zubeldia, né? Imagino que o Rian, concordo com você, acho que o Rian pode ser essa tacada para aquele deslanche, mas os números mostram que o Zubeldia não gosta mesmo do Rian. Eu já havia até contado para você, baseado no que eu ouvi de uma pessoa próxima do Zubeldia, que há uma interpretação do Zubeldia em relação ao Rian de que não é um centroavante para ser muito utilizado. Ele acha que o Rian é baixo, ele acha que o Rian não tem força física, enfim, que participa pouco do jogo, tem movimentações erradas para um centroavante. O Zubeldia não gosta do atacante da base do São Paulo. Mas, até em cima dessa sua mensagem, o importante vem aqui, o São Paulo não chegou a fazer proposta oficial ao Dorival Júnior. O São Paulo conversou com o Dorival, o São Paulo quis entender as condições para uma eventual contratação do Dorival. E percebeu que o pacote Dorival custaria, no mínimo, 2 milhões de reais por mês. O Dorival estava pedindo mais do que isso. Mas com choro, com negociação, o São Paulo talvez conseguisse contratar o Dorival e seus auxiliares por 2 milhões de reais mensais. Tá? Aí, o presidente Júlio Casares começou a fazer conta. Vale a lembrança de que o São Paulo fechou com quase 300 milhões de reais de prejuízo no ano passado e que o São Paulo bateu perto de 1 bilhão de reais de dívida. E que hoje o São Paulo já está acima dos custos permitidos pelo FIDIC. O Departamento de Futebol de São Paulo fechou
o primeiro trimestre com 25 milhões de reais acima do que estava previsto. 25 milhões, tá? Você divide por 3 e dá para falar que o São Paulo gastou 8 milhões de reais a mais com o futebol do que estava programado para esse ano. Aí você calcula, multa rescisória do Zubeldia. Eu cheguei a falar que eram 3 salários. Uma pessoa de São Paulo me corrigiu. Falou que o praxe no São Paulo são 3 salários, mas o Zubeldia, quando contratado, fez uma exigência de que a multa fosse fixada em dólar. 1 milhão e 300 mil dólares na temporada passada. Se ele passasse para 2025, essa multa cairia para 1 milhão de dólares. Então a multa de hoje do Zubeldia é de 1 milhão de dólares. É dinheiro pra caramba, né? E aí, para completar, então, mandar embora o Zubeldia custa mais ou menos 5 milhões e 700 mil. Ainda tem a diferença do salário entre o Zubeldia e o Dorival. O São Paulo praticamente dobraria o custo. O Zubeldia custa na casa de 1 milhão de reais o pacote do Dorival de no mínimo 2 milhões de reais. E aí, diante desse cenário, o São Paulo entendeu que valia a pena insistir na manutenção do Zubeldia. Corre-se um risco. E isso já é sabido por todos, tá? O presidente Júlio Casares sabe, o Belmonte sabe, o Rui Costa sabe, os caras sabem que se, por exemplo, Dorival é anunciado amanhã e o São Paulo perde para o Libertad e para o Ceará, 2 jogos fora de casa, a crise vai estar instaurada, ou instalada, como queiram, né? Mas, enfim, é um risco que o São Paulo correu em nome da questão financeira. O que acha desse sonho do Ferreirinha de ver o Neto de tanguinha? E você está pronto para ver ele de tanga no programa? Eu gostaria que o Neto aparecesse de tanga em algum programa do qual participaria. Só para quem não sabe, né? Quando o Ferreira tinha nenhum gol na temporada, o Neto estava detonando o atacante do São Paulo. Fraco, não vai fazer, não faz 10 gols esse ano. Mas como assim não faz? Não faz. Se fizer 10 gols, ele veio de tanga. Foi ele falar que no mesmo dia o Ferreira começou a marcar gols. São 5 gols nos últimos 4 jogos, tá? Com a contusão do Caleri, quem está sendo mais cotado para substituí-lo em contratações? Alexandre, na sexta-feira, uma pessoa do departamento de futebol de São Paulo me contou que foram 100 sugestões de nomes, de tudo quanto é estilo, jeito, enfim, e que nenhum havia agradado, tá? São Paulo, imagino eu que se não pintar nenhum nome interessante, vai esperar até junho e julho, quando vai poder contratar qualquer jogador. Nesse momento, São Paulo só pode contratar jogador desempregado, o que restringe muito o mercado. Você passa a ter opções muito menos qualificadas, né? São Paulo vai precisar contratar um centroavante, mas gostaria que esse momento de hiato até a metade do ano fosse de maior utilidade para o Rian Francisco. Tenho dúvida se o Zubeldia vai dar moral para ele, tá? Bora falar agora sobre o São Paulo e Arboleda mais uma vez causando. Jogador que não atua desde o confronto contra o Alianza Lima, quando ele saiu por conta de uma sobrecarga muscular na coxa esquerda. Em meio a essa recuperação, que tem deixado o Arboleda de fora, por exemplo, da partida dessa noite contra o Libertad, vazou e viralizou uma foto do zagueiro equatoriano do São Paulo comendo polentas, tomando cerveja em uma mesa à beira da rua. Ao fundo, um carro que imagina que seja dele, daqueles carros bastante caros. Na hora que eu vi o carro, já remeti aquela informação que eu trouxe para vocês no fim do ano passado, de que a dívida do Arboleda com pessoas do mercado girava na casa dos 7 milhões de reais e que a renovação do contrato feita entre o São Paulo e o equatoriano previa que o São Paulo assumisse essa dívida fazendo parte de um acordo para a extensão do novo vínculo. A notícia ou a foto do Arboleda tomando cerveja em meio ao processo de recuperação que o torna desfalque gerou uma série de críticas de torcedores do São Paulo, embora alguns outros tenham feito a ressalva de que no momento de folga ele possa fazer o que quiser. Gostaria que você deixasse a sua opinião. Você acha que o Arboleda está certo em curtir e desfrutar desses momentos, ou por estar em recuperação física demandaria e precisaria de mais cuidados? Só para completar sobre o São Paulo, contar também que o lateral esquerdo Nicolas e o zagueiro, o volante Samuel, que integram as categorias de base, ficarão no Stuttgart até 18 de maio. São Paulo e Stuttgart fizeram recentemente uma parceria com trocas de atletas. Esses jogadores seguem vinculados ao São Paulo e vão participar de treinos e jogos amistosos numa espécie de intercâmbio. Se mais para frente acabarem deixando uma boa impressão, podem até ser negociados. Hora de falar sobre Luiz Zubeldia com uma informação importante. A permanência do técnico argentino, mesmo diante de tantos resultados ruins e da pressão do torcedor do São Paulo, tem muito a ver com sua multa salarial.
cheguei a contar para vocês que é hábito, é praxe no São Paulo, de que as multas dos seus técnicos equivalem a 3 meses de salário. Se essa lógica valesse para o Zubeldia, a demissão do argentino custaria 3 milhões de reais. Mas no caso específico do argentino, houve uma mudança de planos. Quando ele foi contratado, Zubeldia exigiu outra característica em relação à multa rescisória. Em 2024, caso fosse demitido, a multa seria de 1.300.000 dólares. Em 2025, essa multa cai para 1 milhão de dólares, que equivale hoje a quase 6 milhões de reais. A gente está falando de mais ou menos 5 milhões e 700 mil reais. E diante de toda a dificuldade do São Paulo em relação à parte financeira, esse é mais um impeditivo para que o Zubeldia caia. É óbvio que se o São Paulo emplacar uma sequência ruim de resultados, o Tricolor vai acabar abrindo mão dos serviços do treinador para contratar outro nome. Já havia contado para vocês também que a busca por um técnico certamente implicaria numa comissão técnica mais cara. Zubeldia e seus auxiliares custam 1 milhão de reais por mês. Do técnico Dorival Júnior, por exemplo, não viria por menos de 2 milhões de reais. O Tite chegou a pedir 3 milhões de reais para o Corinthians. Até o Fernando Diniz, que conversou durante o Campeonato Paulista com o presidente Júlio Casares, seria mais caro, algo na casa de 1,5 milhão de reais. Só para completar, São Paulo, que tinha conversas com o Dorival Júnior, já sabe que há uma grande chance de o treinador ex-seleção brasileira assumir o Corinthians.